Marcos 10, vamos ler o versículo 46 em diante. Marcos 10, do 46 em diante. Todos acharam? Amém? Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, que quer dizer mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém. Muito por cima essa palavra nos nossos corações. Ela já tem falado aos nossos corações, só pelo fato de nós lermos esse trecho. Mas, Senhor, nós desejamos, como igreja, rogar por aqueles que estão no nosso meio, que ainda estão cegos espiritualmente. Pedimos misericórdia, Senhor, que eles possam compreender o mistério da salvação através dessa palavra poderosa. Nós cremos no poder dela, Senhor, e por isso que nós agradecemos pela intervenção do Teu poder no nosso meio. Oramos em Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estávamos conversando no início acerca da minha cegueira. Tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, mas não me decidi ao lado de Jesus. Havia uma preocupação em casa. O pai, a mãe sempre estavam pregando a palavra. Mas eu compreendi que quando aquele homem de Deus veio daquele local, que até hoje não lembro o nome dele, mas ele falando sobre uma decisão. Do tema, eu lembro, uma decisão ao lado de Jesus. A palavra foi forte. Eu entendi que o Senhor me amava. Eu entendi que eu era precioso para o Senhor. Eu precisava tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus. Eu era jovem. Eu sei que nós temos jovens também, onde pode pensar em tomar uma decisão ao lado do Senhor. A condição daquele cego, como nós lemos a palavra de Deus, nos diz que além dele ser cego, ele mendigava, ele dependia dos outros
Ele dependia de alguém fazer algo para que ele pudesse sobreviver. E a pior coisa que existe na face da terra é a gente depender de alguém, né? Porque sempre estamos sendo decepcionados. Mas ele sabia que alguém precioso estava passando por ali. Alguém que tinha autoridade e poder para resolver o maior problema da sua vida, que era a cegueira espiritual. Eu também hoje eu vejo que o maior problema da minha vida naquela época era a minha cegueira espiritual, porque eu estava relutando com referência a essa verdade da palavra de Deus. Cego espiritualmente. Embora eu estivesse vendo o testemunho dos meus pais, vendo o poder de Deus atuando em pessoas, transformando vidas, vendo a atuação do Espírito Santo de Deus na minha igreja local, e às vezes até eu chorava, pelo fato que esta verdade mexe com nossa estrutura e com o nosso coração. E talvez você que está aqui esta noite é igualzinho a mim. Gosta de ouvir os louvores, gosta de estar no meio dos irmãos, gosta de ouvir as pregações do Evangelho, você gosta de ouvir o povo solano cantando, enfim, você gosta muito de estar aqui, mas é igual a mim, perdido, cego. É por isso que nós rogamos, irmãos, que orem ao Senhor, porque o Senhor hoje quer dar vista espiritual àqueles que ainda não têm Jesus no nosso meio. Amém? Olha o Senhor, fale com Deus. Mas aquele homem, nos diz a palavra de Deus, que ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Certamente ele deveria saber, alguém deveria ter dito para ele que Jesus de Nazaré é aquele que tinha poder, aquele que falou com o mar aquietou-se, aquele que curou o leproso, os irmãos lembram? Aquele homem que chegou na presença de Deus, e na palavra de Deus nos diz, na lei, que o leproso ele ficava longe da sua casa, longe do seu povo, e tinha um local separado para ele, e quando alguém aproximava, ele tinha que dizer: sou leproso, sou leproso, sou leproso. Certamente esse cego ouviu que aquele leproso audaciosamente foi ao encontro do Senhor Jesus. Eu fico meditando no amor e no carinho do Senhor, vendo aquele leproso se aproximar. A palavra de Deus nos diz que quando ele se aproximou do Senhor, pedindo aquela cura, nos diz a palavra de Deus que o Senhor, sem nenhuma restrição, tocou naquele leproso e ele ficou limpo. Certamente aquele cego tivera visto tantas coisas que o Senhor tivera feito, e ele não podia deixar passar aquela oportunidade tremenda para resolver o pior problema dele, a cegueira. Talvez você está aqui no nosso meio, nessa mesma condição. Precisa resolver o maior problema. Eu quero dizer, nós queremos dizer que o maior problema que você tem não é a economia, não é os seus que estão em sua volta. O maior problema que você tem é que você está longe de Deus e pode passar a eternidade sem Deus. Nos diz a palavra de Deus em Hebreus que depois da morte vem juízo. Essa coisa de encarnação é mentira maligna. E a palavra de Deus nos diz que todos nós vamos dobrar os nossos joelhos na sua presença. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu louvo a Deus que eu posso confessar isso agora.
Jesus Cristo, meu Senhor. Quem é teu Senhor? Quem tem cuidado de ti? Quem tem cuidado do seu coração? Eu quero dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Não perca tempo. Também nos diz que, nessa palavra, que muitos o repreendiam. Quando ele viu que era Jesus, nos diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sou cego. Jesus, filho de Davi, ele clamava cada vez mais, porque ninguém podia resolver o maior problema da sua vida, que era a cegueira. Ninguém pode resolver o maior problema da sua vida, a cegueira espiritual. Você não consegue ver a glória de Deus. Você não consegue ver o amor de Deus, porque os seus olhos estão focados, talvez, no mundo, nas pessoas, nos seus projetos. E este é o maior problema. Mas aquele homem sabia que o Senhor era poderoso, como nós falamos. E ele clamava mais. Sabe o que aconteceu? No versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam. Eu achei interessante essa atitude de muitos o repreendiam. Eu considero esses muitos aqueles que travam para que você se decida ao lado do Senhor. Falando uma vez com um jovem acerca do amor de Deus, e no final daquela vocação bíblica onde nós estávamos conversando, aí ele diz assim: meu irmão, se eu me tornar crente, que os meus amigos vão falar, eles vão falar de mim. O meu pai, mas ele tem uma religião que passou de pai para filho, e foi uma religião forte. Se eu chegar em casa e dizer que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que agora eu sou crente em Jesus Cristo. Coisas que o diabo fala no coração para que as pessoas não tomem uma decisão ao lado de Jesus. Meu irmão, como eu gosto de um pagode, como eu gosto de uma farra, como eu gosto de bebida. Eu tenho uns amigos, olha, que você não conhece, são os opositores da palavra de Deus. E muitos estão indo para a perdição eterna, porque estão dando ouvidos a estes opositores. Mas este homem, que quando as pessoas falavam para ele: pare de falar, pare de gritar, a palavra de Deus nos diz que ele começava a clamar mais ainda. Esta era a oportunidade. Olha aqui, nós não estamos querendo fazer nenhum medo, essa não é essa a intenção. Mas talvez hoje pode ser o último dia de você ouvir essa palavra. Talvez hoje pode ser a última oportunidade que o Senhor está dando para você ouvir a palavra dele, o desejo dele. E você precisa se decidir hoje. Quer você jovens, quer você com 40, 50, 60, se não tem Jesus, decida-se hoje. Quando aquele homem começou a aumentar o volume de voz, o Senhor parou. Está no versículo 49. Diz a palavra que Jesus parou e disse: chamai-o. Chamai-o. Um dia o Senhor deixou a sua glória e parou aqui neste mundo para me conquistar. Um dia o Senhor deixou tudo aquilo que ele tinha junto com o Pai para falar ao meu coração, e este coração se render aos seus pés. Um dia o Senhor se tornou homem para sentir o que eu sinto. Um dia o Senhor se tornou homem e se deu naquela cruz, porque estava perdido eternamente, estava indo para o inferno. Mas ele veio e parou e falou da sua palavra através daquele homem de Deus precioso e conquistou meu coração. Aleluia.
conquistou meu coração. E quando aquele homem falava acerca da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo, eu quero falar um pouquinho para você entender como você é especial para Deus. Ele, sendo Deus, se tornou homem, esvaziou-se. E como homem, ele sofreu por nós. Diz a palavra de Deus que ele estava no Getsemane, que nele o sofrimento era tanto porque ele encarara aquela cruz, pingava suor e água nele, de tanta agonia. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas faça o que tu queres. Porque ele precisava encarar aquela cruz, para que aquela cruz fosse o símbolo de reconciliação entre eu e Deus. Lá no Getsemane chega aqueles soldados, pegam o Senhor Jesus, os discípulos fogem, e ele fica só. E ali começam a maltratar o Filho de Deus. Eu quero dizer que esse maltratar foi por minha causa e por sua causa. Você pode estar olhando para mim dizendo: o que me interessa isso? Isso é besteira. Isso não vale nada. Isso é fanatismo. Mas essa palavra que você está ouvindo é uma palavra que está vindo das trevas, não deixando você se render aos pés de Jesus. Não são palavras naturais, são palavras infernais. Eu quero que você saiba disso. Bateram nele. Nos diz a palavra de Deus que ele foi colocado nu na presença daquelas pessoas. Eles bofetearam o Senhor Jesus por causa de mim e por causa de você. Bateram na sua face, colocaram uma coroa de espinho de 7 centímetros aproximadamente, dizem os estudiosos, eram espinhos característicos da região. Bateram com um cajado na cabeça dele, mas ele não abriu a sua boca porque ele estava interessado no Jefferson, em você. Ele não podia fugir daquela situação porque ele era obediente ao Pai. Nós falamos de manhã, com referência ao sábado, falando sobre o tamanho da cabeça que certamente o Senhor ficou, de inchaço, de derrame interno, tamanho dos ombros, ele ficou desfigurado, aonde ele tinha todo o poder e autoridade para pedir ao Pai que enviasse legiões para destruir aqueles homens, mas ele não abriu a sua boca porque ele estava interessado em mim. A atitude do Senhor Jesus, submissão a Deus, eu não mereço isso. Talvez você vai sair daqui negligenciando essa verdade. Talvez você vai sair daqui passando por aquela porta, não aceitando essa verdade do sofrimento de Jesus por causa de você. Mas pelo entendimento que nós temos da palavra de Deus, você estará correndo um grande risco de viver longe de Deus eternamente. A palavra de Deus também nos diz que colocaram ele naquele madeiro, colocaram cravos em suas mãos, não quero dizer que seja meio, no braço, no pulso, não queremos considerar isso, mas que dor que ele sentiu quando ele foi levantado naquele madeiro, por causa de mim e por causa de você. Porque o desejo dele era reconciliar consigo o mundo. Eu quero te explicar melhor. É o Senhor naquela cruz, pegando a minha mão, Gerson, miserável, e a mão de Deus, e reconciliando consigo. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Quando eu penso que eu aceitei por meio da fé esta verdade, eu posso dizer que eu fui reconciliado com Deus. É que a palavra de Deus diz. Você ainda está longe de Deus, porque nós temos Jesus. Está pensando nisso?
todos nós somos filhos de Deus. Não. Não é isso que é a verdade da palavra. Eu também sou filho de Deus. Não. A palavra de Deus nos diz que somos criaturas de Deus. Ele nos fez a sua mão poderosa. Mas a palavra de Deus nos diz lá em João 1, 11, 12, que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus, a saber, que creem no seu nome. Amém. Você é filho de Deus, diga amém. Amém. Você que não diz. Está perdido. Está longe de Deus. Longe de Deus. Aquele servo, ele teve uma grande experiência com o Senhor, que aquele problema que ele tinha, o Senhor realmente resolveu por uma situação tremenda. Primeiramente, quando ele recebeu aquele convite dos discípulos, através da ordem do Senhor Jesus, nos diz a palavra que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Qual é a sua capa que está prendendo você ao encontro de Jesus? Será que é a tua traição? Será que é a tua contestação? Será que são os seus amigos, sua casa, seu povo? Qual é a sua capa? Você precisa desvencilhar dela e ao encontro do Senhor. Ele diz a palavra de Deus que ele lançou a capa, tudo aquilo que prendia. Eu estava esses dias observando o mendigo. É interessante, ele sempre tem algumas coisas que andam com ele. Uns carregam sacos, outros carregam um pedaço de caixote de madeira, e quando eles levantam de manhã, como é que esse carro, eu achei muito importante isso. Eu estou observando, as lojas iam abrindo, e aqueles mendigos que estavam deitados debaixo ali da marquise, eles iam pegando aqueles sacos, aquelas capas, e ia levando, saindo daquele local, coisa pesada, que impede deles crescerem, progredirem, vive com aquela capa. Talvez a sua capa é excesso de pecado. Alguém pode estar dizendo, esse irmão me conhece mesmo. Eu peco tanto que ele nem imagina. Para mim não tem jeito. Igual os mendigos. Capa, para mim não tem mais jeito. Eu tenho que levar minha capa. Vou para outro lugar. Quando esse aqui não dá, eu vou para outro. Aquele peso. Mas não querendo dizer, se você é um homem cheio de pecado, uma mulher cheia de pecado, o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. A palavra de Deus assim diz, porque quando ele estava naquela cruz, ele derramou o seu sangue pelos gentes. Pecador. Quando eu vi isso, eu tive que tomar uma posição ao lado de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Aquele chefe chegou na presença do Senhor e o Senhor fez uma pergunta até estranha: que queres que eu te faça? O servo respondeu: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Você quer ver? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o poder de Deus atuando na sua vida, transformando todo o seu ser? Você quer ver o Senhor transformar esse coração duro, depressivo, mas um coração transformado pelo poder do Senhor, aonde vai te dar alegria e paz, independente das coisas que estão acontecendo na sua vida? Você quer provar isso? Abre o seu coração, aquele servo, quando o Senhor falou para ele: a tua fé salvou. É a primeira pessoa que ele contemplou foi o nosso Senhor Jesus. Nós queremos que você saia daqui contemplando o Senhor Jesus Cristo por meio da fé. E quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e entendemos aquele plano de salvação em Cristo Jesus, de reconciliação
criação, nós nos tornamos filhos de Deus e conseguimos ver, por meio da fé, o nosso Senhor Jesus. Não é aquele Jesus que está ainda crucificado, ou feito de pau, ou de gesso, mas nós contemplamos por meio da fé o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo à destra de Deus. Porque Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nos diz a palavra de Deus e nós cremos nisso. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Quando aquele servo viu, seguiam Jesus pelo caminho. Quem aceita o Senhor Jesus Cristo não tem como abandoná-lo. Eu queria que você contemplasse aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Há alguém aqui insatisfeito com o Senhor Jesus? Pode levantar sua mão. Insatisfeito com o Senhor. Aceitei Jesus, agora estou insatisfeito. Aquilo era um conto de fadas. Há alguém aqui? Olha aqui, eu quero dizer para você o seguinte: diante dos fatos não há contestação, porque nós aceitamos Jesus e somos muito felizes. Você pode estar dizendo assim: mas você está cheio de dinheiro, né? Você está aí, vai, estou falando. Ou não, você está enganado, hein, gente? Já tem um bom tempo que a gente não vê uma nota de R$100 aí para gastar à vontade. Mas isso não é a razão da nossa alegria. Você pode estar dizendo: mas esse camarada, olha, tem uma saúde. Olha, rapaz, você se engana, viu? Eu tenho um glaucoma e pressão alta. Mas esse rapaz, ele não tem problema aí, rapaz. Você nem sabe. Nós vivemos nessa circunstância do mundo. E quando você sofre pelo governo, nós sofremos também. Quando você sofre pelos corruptos, nós sofremos também. Mas uma coisa temos: a presença do Espírito Santo de Deus. E isto é suficiente para que nós desfrutamos da paz de Cristo. Uma coisa temos: alegria e esperança em Cristo Jesus. Que um dia que nós sairmos deste corpo, nós estaremos com Ele. Amém? Mas uma coisa nós temos: que um dia, quando o Senhor buscar esta igreja, no dia da palavra de Deus, que a trombeta vai ecoar e não haver piscar de olhos, nós estaremos com Ele da glória. Eu creio nisso. E se um dia você, num domingo, às 7h30, 8h30, uma hora dessa, encontrar essa igreja vazia, eu quero dizer para vocês que nós estamos com o Senhor. Porque nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aquele homem saiu regozijando, feliz pelo caminho, porque ele agora via. Como eu senti. Eu lembro que quando aquele homem chegou para ir à frente, aqueles que querem ter Jesus na sua vida, querem aceitá-lo como seu Salvador, vem à frente. Eu percebi que tinha algo me prendendo naquela carteira, ou coisa terrível, que hoje eu entendo que era só as malignas não querendo deixar eu tomar aquela decisão, mas que um salto, louvado seja o nome do Senhor, saí daquele banco e fomos ali à frente, e aquele homem disse para mim assim: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Gerson Moura. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Já aceitei. Hoje, o Senhor é meu, eu sou dele. Aquele homem orou por mim ali naquele momento, e parecia que eu estava nas nuvens. Saí daquele local flutuando pelo poder do nosso Senhor Jesus, com o coração aliviado. E eu pensava: hoje, se o Senhor me buscar, estarei com Ele. Mas se Ele não me buscar hoje, eu caminharei até a minha morte. Aceitar Jesus como seu Salvador é algo tão precioso. E nós queríamos desafiá-lo hoje
abrir o seu coração. Você pode estar orando, Senhor, eu quero ver nesta noite a tua glória. Eu quero sentir a tua companhia na minha vida, cuidando de mim. Ó Senhor, eu te aceito como meu Salvador da minha vida. Entendi o plano de salvação, que tu queres que eu seja reconciliado ou reconciliada com Deus, para que eu tenha vida eterna. Aceitar Jesus, Ele vai modificar todo o teu ser. Amém? Você quer Jesus? Você quer receber hoje como seu Senhor e Salvador? Ou você está ouvindo aquela voz? Essa voz não é de Deus. Essa voz que você viu veio da parte do nosso Deus para a sua vida. Você quer Jesus? Nós vamos baixar a nossa cabeça e vamos falar com Deus e vamos lhe dar uma oportunidade para você tomar esta decisão essa noite. Nós queríamos que você viesse aqui à frente para nós estarmos orando. Eu quero Jesus para a minha vida. Chega. Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero ter esperança. Eu quero viver com Cristo. Nós vamos falar com o Senhor. Curva sua cabeça, amado Deus, amado Senhor. Nós te louvamos por essa palavra poderosa aos nossos corações. Eu te louvo, Senhor, porque agora vejo. Mas, Senhor, se tem alguém aqui neste salão que não está conseguindo ver a tua glória e o teu amor, que hoje seja uma noite aceitável. Que ele se renda aos seus pés, ele ou ela, e vem aqui e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. O desejo da igreja, o teu desejo para que almas se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus Cristo, porque tu procuras, Senhor, adoradores, e é por isso que nós estamos pregando esta palavra, Bíblia. Que Deus Santo Espírito continue falando a estes corações, convencendo o Senhor nesta decisão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você quer Jesus, você vai orar comigo agora, dizendo, pode ser em altas vozes, em baixa voz, ou no seu coração. Você pode estar falando assim: Senhor Jesus, te aceito como meu Salvador. Entendi essa mensagem. Ajuda-me, Senhor, a sair deste local e ir ao teu encontro, aceitando como meu Salvador. Venha tomar conta da minha vida, do meu coração. Sou tua, para a glória do teu nome. Ó Senhor, venha habitar, e eu oro em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, com sinceridade, eu quero dizer que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu quero dizer que o Senhor está te abraçando, porque nós cremos que Ele está presente